eu gosto de mais pessoas fazendo 70% do que eu faria do que só eu fazendo 100%. Começando mais um Podclex aqui, muito especial, que a pessoa tá tão alinhada comigo que a gente veio com a mesma cor de roupa, entendeu? A gente tá muito alinhada, eu amei isso. Eu sou a Lari, sou a CX aqui do Class Club, e uma das coisas que eu percebi entre todos esses empresários é que eles reúnem características próprias, mas que no final têm os mesmos princípios. Então, o Podclex nasceu para mostrar o que realmente move e constrói dentro desse universo, desse ecossistema. A nossa convidada de hoje é movida por uma convicção poderosa. Quanto mais pessoas transformadas, maior é o seu legado. E quem convive com ela sabe que é exatamente por isso que ela corre. E a frase traduz mesmo essa missão que ela carrega, e ela tem muitas missões que hoje ela vai contar aqui para vocês. Ela é vice-presidente do Serac, do maior ecossistema de contabilidade do Brasil, com mais de 10 mil clientes recorrentes e 1.000 colaboradores. Pensa se ela não tem uma responsabilidade. É especialista em processos e pessoas e referência em liderança feminina. Criadora do método 5Rs da liderança de alta performance. Cofundadora da MLS, ao lado de Flávio Augusto, Joel J. e Caio Carneiro. Onde fundou o Fire Club, Energy Club, Star Club e Comunidade Maravilha. Eu quero que ela conte tudo pra vocês, o que você aprende em cada um desses, porque eu tenho certeza que, se você tá escutando a gente, ela tem muito a traduzir pra vocês. Com vocês, Carla Martins. Seja bem-vinda! Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui no Podclex. Obrigada. Cá, primeiro queria te agradecer, porque eu sei da sua agenda corrida. Então, para eu pegar 40 minutinhos dessa senhora aqui do meu lado, entendeu? Foi difícil, mas a gente conseguiu. Então, eu fico muito feliz que você tenha dado aqui, porque eu falo, dinheiro é muita coisa, mas a coisa que a gente tem que é incontável é o tempo. E você trouxe tempo pra gente. Então, muito obrigada por isso. Eu que agradeço. Eu falo muito de gestão de tempo também, principalmente entre nós mulheres, que a gente dá conta de muito mais coisa além do que está aí na bio, né? Exatamente. Então, é mãe, tem todo o bastidor ali, né? Então, eu também acredito que o tempo é muito valioso, mas eu sempre separo um tempinho para vocês, com certeza. Ai, eu amo. Obrigada. Eu tenho certeza que contar para as pessoas muito do que você faz, né? Acho que as pessoas acompanham, já veio ali aquela vida movimentada que você tem, mas você sabe separar em caixinhas, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como que você faz para conseguir dar conta de tudo? Porque todo mundo fala assim, eu não consigo ter essa vida, mas eu sei que você consegue separar ali. Como que você faz? Primeiro a gente entender que a gente não vai dar conta de tudo, né? A gente nem deve dar conta de tudo. O que a gente pode fazer é delegar muita coisa que a gente ainda deixa na nossa mão por conta de perfeccionismo, por conta de, eu posso me frustrar, por conta de, não vai dar certo. Você pode delegar muita coisa do que você faz, e aí você vai acabar dando conta de tudo, mas não tendo que botar a mão na massa. Esse é um ponto-chave. Segundo ponto-chave que eu vejo de empresárias e empresários é a gestão de tempo mesmo, né? Que eu falei. Tem muita gente com muita dificuldade de realmente botar na sua agenda. E quando eu falo de empresário, a vida do empresário é uma coisa só. Não tem separar pessoal do profissional. É uma coisa só. Então, sim, num dia de trabalho você vai fazer algo pessoal, que vai fazer algo profissional. Então, entender que se tiver tudo na agenda e se você tiver disciplina para seguir aquela agenda, você vai ter muito mais liberdade, porque você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Então, é um pouco do como dar conta de tudo, Lari. Eu tenho 2 filhos também, então é uma agenda atribulada, mas fazendo tudo, fazendo com leveza, com disciplina, você consegue, sabe? Pois é, e quanto mais disciplina a gente tem, mais liberdade a gente tem, né? Exato. Então, a maioria das pessoas fala assim, a rotina é chato, eu não consigo seguir, pra que eu vou seguir aquela agendinha ali? E é isso que faz toda a diferença, né? Então, se você segue, olha pra sua agenda, hoje está isso aqui, e você faz, é onde você consegue ter resultado. Exatamente. E uma das coisas que eu vejo que você equilibra muito bem é, de repente, você fala assim, essa semana é da minha família. E você vai viajar, e você curte com a família, e você se desliga totalmente do trabalho, ou você tem aqueles momentos ali que você para, fala, deixa eu ver aqui se está acontecendo alguma coisa. Porque muitos empresários que, inclusive, estão assistindo a gente, eles se perguntam, e eu não consigo me desligar. E você falou, é uma coisa só. Como que você equilibra isso? Não desliga. Mas assim, é uma estratégia minha. Eu gosto muito de viajar. Então, eu prefiro viajar trabalhando, viajar mais vezes e continuar trabalhando, do que viajar menos vezes e me desligar. Se eu quisesse, se eu precisasse fazer isso, daria.
também, ó, essa semana me esquece. Mas aí eu ia ter que fazer isso menos vezes e ia crescer com uma velocidade menor. Então, pra mim não é problema nenhum tá viajando e trabalhando ao mesmo tempo, tá tudo certo. Mas, obviamente, que o empresário precisa entender, você precisa desse desligar? Sim. O que eu gosto de fazer não é tipo a viagem. É assim, ó, esse domingo eu não vou pegar no celular, vou ficar só com a minha família. Então, pequenos momentos que aí já me reconectam, já me Recarrega desacelera, energia, já né? recarrega. O descanso, ele é estratégico. O cérebro, quando você tá com muita coisa, você já não consegue decidir nada. Então, você descansar, você dormir bem, né? Quem não dorme bem, procura saber por que você não tá dormindo bem, porque é extremamente importante. Então, eu acordo recarregada. Se você não acorda recarregado, tem alguma coisa. A bateria ali precisa trocar o carregador, vamos dizer assim, né? Aham. Então, a minha estratégia é essa. Eu tenho zero problema. Uma história engraçada é eu e o Johnny no elevador lá do Busch Gardens em Orlando, quem Ai, eu conhece. amo esse parque. E aí o elevador é enorme, a gente senta, os dois, a gente não tem medo, né? Já ajuda pra fazer isso. A gente senta até prender a cadeira, até subir tudo, a gente conversando de trabalho aqui. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, agora é a hora que a gente grita, né? A gente parou de fazer uma reunião no elevador E se diverte? e se diverte, tá tudo certo. Então, a gente vive dessa maneira, eu, Johnny, que é meu irmão, a nossa família toda vive dessa maneira, porque a gente acredita num equilíbrio saudável. Mas, obviamente, que quando tá muito atarefado, muita coisa, você desliga 2 horas, um período ou um dia para recarregar realmente. Acho que faz diferença na nossa vida. E com certeza tem uma coisa que vocês têm, que é muito visível e que eu acho que faz toda a diferença. Queria que você falasse se é ou não. Vocês se divertem no processo. Sim. Então, vocês estão fazendo uma coisa de trabalho, mas de repente vocês estão fazendo uma festa junina para todos os membros e daqui a pouco vocês estão fazendo. Então, é muito divertido, né, a rotina de vocês. Como que você pode dar de dica para os empresários que estão escutando a gente, que às vezes estão carregando aquele piano nas costas, aquele peso? Como que tira esse peso para que fique mais tranquilo, que fique mais leve, que fique divertido? Não é porque o trabalho é sério que ele precisa ser chato. Ele pode e deve ser divertido. Inclusive, o Joel mesmo fala, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço se divertem e trabalham ao mesmo tempo. Porque realmente o corpo é um só. Então, se você carregar muito peso, muita coisa, isso vai acumular. Eu também falo que quando você gere muitas pessoas, né, que é o nosso caso, e eu ainda sou alta liderança da gestão de pessoas, então existe um peso muito forte de decepções, de gente que faz coisa errada, de frustração. Então, se isso a gente for levar para o coração realmente, a gente não consegue, né? E aí é simplesmente passei, resolvi, vamos para a próxima, sabe? Esse também é um ponto para o peso não vir, que é, respondendo a sua pergunta, a parte do peso. Por peso não vir, é assim, barateia ou fracasso. Você fracassou, volta, acerta e continua. Acho que isso é uma coisa muito importante, assim, a gente não fica sofrendo pelas coisas. Mas vem do nosso DNA da gente se divertir, da gente gostar de festa, de gostar de música, de gostar de diversão. De dança. Os contadores dançarinos. Então a gente gosta muito, a gente tem esse DNA também, né? Nossa mãe sempre foi da veia artística, levou a gente para essa parte. Então, e a gente gosta muito, é o nosso DNA. E pra gente transparecer isso pro time, a gente também tem que trazer isso pro time. Então, quem entra já sabe que a gente gosta. Não, eu não danço, mas eu gosto de uma festa, eu gosto de confraternizar. Então, virou a cultura da empresa, ela foi feita baseada no que a gente gosta. E aí, com isso, nosso time também se diverte e vai todo mundo se divertindo junto. Exatamente. É muito gostoso trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Então, para o empresário que está com esse peso, mapeia aí o que você gosta. Por exemplo, não gosto de festa, não gosto. Tá, mas você gosta de um churrasco? Beleza. Que tal fazer um churrasco com a sua liderança? Traz aproxima. A aproximação é muito melhor do que, não, eu sou o chefe, eu que
cuido dos problemas, eu que tenho todo o peso. Porque na hora de se divertir junto, você se diverte, mas na hora de carregar o peso junto também. Exato. Então, todo mundo compra essa ideia, sabe? Então, é um pouco disso, Lari. Exatamente, o Caio fala muito isso, né? Que quando a gente divide com a pessoa que tá ali na linha de frente com a gente, né? Que é o seu liderado e tudo mais, mas que tá ali com você. Se hoje você não estiver lá, hoje você tá aqui gravando o Podclex, tem alguém lá que tá resolvendo as coisas pra você. Então, é muito importante a gente também dividir esse fardo, né? Pra trazer um fardo dividido é uma alegria, né? Então, é muito bom ver isso. E o que pra você não pode faltar numa liderança que inspira? Espelho. Você saber que você é o espelho do seu time. Então, o primeiro é você, ou a primeira é você. Se você tem um time desorganizado, provavelmente é porque você é a desorganizada. Se você tem um time que mente, provavelmente você já mentiu alguma vez, ou falou, não necessariamente para eles, mas eles já ouviram você mentindo, enfim, para um cliente. Então, e pro positivo também, se você é energético, se você é positivo, a gente vindo pra cá, eu com a Babi que tá aqui, que é do nosso time, a gente fala assim, pô, vocês não reclamam, vocês estão sempre com uma frase de positivismo, ainda que você esteja cansada, ainda que você... porque tudo que eu falo, as pessoas absorvem. A gente fala, quando a gente é mãe e pai, a gente fala, os filhos absorvem muito o que a gente ouve, os filhos são uma esponja, mas colaboradores é a mesma coisa, porque eles se inspiram, eles espelham, eles querem chegar onde você chegou, queira ou não queira. Então, se você não é uma liderança inspiradora, você não tem um espelhamento, não vai fazer diferença nenhuma, ele não vai querer chegar lá. Então, a primeira coisa é entender que você é o espelho, então... Tudo que você faz o tempo todo, na parte boa, na parte ruim, é espelhado pelo seu time. Com certeza. E o Joel fala muito, né? Você trazer para as pessoas o exemplo, ela não é uma forma de inspirar, ela é a única. Porque as pessoas olham para você e elas falam assim, nossa, ela faz isso, então por que eu vou ser a reclamona, né? Por que eu nem vou reclamar, porque a Carla não reclama, então acaba sendo aquela pessoa que você olha e fala assim, não, eu vou ser melhor hoje, né? 1% melhor a cada dia, porque em algum momento a gente vai reclamar, em algum momento a gente vai estar cansado, mas é a gente olhar lá para frente e ver a luz no fim do túnel, né? Sim. Isso é muito legal. É onde que eu quero chegar, né? Basicamente isso. Exato. E você traz muito, né, esse legado para as pessoas, principalmente para as mulheres nas redes sociais e na vida. Eu sei que você, aonde você vai, tem alguma mulher que já tá assim, ai meu Deus, é a Carla, eu me inspiro nela. Ela é uma pessoa que traz muito essa positividade, esse equilíbrio, que não é um equilíbrio, a gente sempre fala, né, estabilidade não existe, equilíbrio também não muito, mas a gente tenta equilibrar ali, né, vivendo um pouquinho como você falou aí no início. Sim. O que você acha que são 3 coisas inegociáveis para Carla hoje no dia a dia, que você fala assim, essas 3 coisas me ajudam a equilibrar esses pratinhos? 3 coisas para equilibrar os pratinhos. Estabelecer prioridades. Então, quais são as prioridades? E aí, falando bem prático, assim, né? Porque estabelecer prioridade é bem... subjetivo. É um tópico, subjetivo e tal. É assim, cara, o que é hoje, o que eu tenho que fazer hoje? Sem assim, do or die. Eu gosto do faça ou morra. Então, do or die. Quais são as 2, 3 coisas que eu faço hoje? Eu preciso terminar o dia com isso, porque aí vai me dar satisfação pessoal. Tal. Então, você tem que ter essa prioridade da semana, do dia, e assim, pequenas subtarefas, não é a tarefa inteira. Porque a gente quer, não, eu preciso resolver o casamento inteiro, né? Que eu sou noiva, o casamento inteiro. Não, é qualquer aquela tarefa, aquela primeira, beleza. Próximo, do trabalho também, a mesma coisa, das crianças também, mesma coisa. Então, estabelecer prioridades. Segundo, a disciplina. Porque não adianta nada você fazer uma agenda perfeita, colorida, todos os post-its lá bonitinho e você não fazer. Então, faça de qualquer maneira, mesmo querendo ou não querendo, te fazendo feliz ou não te fazendo feliz, porque você estabeleceu aquilo. Se aquilo não tá te fazendo feliz, aí você para de estabelecer. E terceiro, para conseguir equilibrar tudo isso, saber que de vez em quando não vai dar certo e tá tudo bem, né? Principalmente quem tem filhos, o filho amanhece com febre. E aí você vai ter que remanejar tudo, sabe?
culpa, vamos dizer assim, que as mulheres sentem, aí falando mais das mulheres, mas tem os homens também, a pressão mental é muito forte. Então, putz, não deu certo. E aí, tá tudo bem. A gente volta no. Tá tudo bem. Vamos. Qual que é a próxima? Ah, beleza, passa mais um pouquinho, passa mais um pouquinho. Não tem problema, né? Esses dias eu recebi uma pergunta assim. Como que você estuda? O que você faz para estudar? E aquela pessoa, ela tava se pressionando todo dia para ler muito livro, porque ouve que tem que ler muito livro e tal. Eu falei assim, cara, quais livros, quais estudos você está fazendo? Esses estudos estão mexendo no seu ponteiro? Se não está mexendo no seu ponteiro, tira um pouco. Não precisa você ler tudo, você não precisa saber tecnicamente tudo. Você pode contratar alguém tecnicamente bom naquela parte que você odeia estudar. Então, muda um pouco a visão do que foi estabelecido por nós. E aí, falando uma quarta coisa, principalmente estabelecido por nós, é assim, a gente foi treinada, principalmente as mulheres, que a gente precisa cuidar da casa, dos filhos, cozinhar, tudo tal. A gente foi treinada assim. Tá, tudo bem, se você gosta, se você sente prazer com isso. As mulheres resolveram nos últimos anos trabalhar, resolveram, né, porque a gente resolveu, ter os nossos próprio dinheiro, ter as nossas próprias empresas, foi um processo. Só que elas não resolveram ainda deixar para trás a cultura do cuidado. E não quer dizer que você vai deixar, mas você pode mudar a sua visão e falar assim, quais outros jeitos que eu posso fazer essa coisa? Eu preciso cuidar dos meus pais? Beleza. Mas o que eu preciso cuidar dos meus pais? Marcar médicos, etc e tal. Recebi essa pergunta esses dias. Bota uma secretária para marcar o médico do seu pai. E se você quer acompanhar, você só vai acompanhar. Você já eliminou aí 2 horas do seu dia de marcar o médico. Enfim, sabe coisas... Energia finita. Você vai gastar com uma coisa que outra pessoa podia resolver. Exato. Então, eu acho que a quarta coisa, na verdade, é assim, amplia a sua visão. Tenha criatividade para pensar em diferentes formas de fazer aquela mesma coisa, que pode ser com outras pessoas, que pode ser não fazendo, às vezes você não quer fazer e vai mudar, ou terceirizando, ou contratando, enfim, amplia a sua visão, que aí você vai equilibrar melhor os pratos. Com certeza. E falando um pouco sobre ampliar essa visão, se você fosse ali um telespectador da sua própria vida, você está se vendo ali, o que você acha que é um diferencial que você tem para lidar com tantas pessoas, cara? Confiança nas pessoas. Eu delego e confio. E eu sei que vai dar errado algumas dessas. E tá tudo bem. Eu gosto de mais pessoas fazendo 70% do que eu faria do que só eu fazendo 100%. Então, e é muito difícil as pessoas desapegarem de muita coisa. Então, desapega. Tem a parábola, a historinha de assim, se você for plantar uma árvore, pôs lá a semente, fez lá a terra. Se você ficar ansioso indo lá olhar para ver se ela crescer, tira a terra, vai olhar, putz, não cresceu. Tira a terra de novo, putz, não cresceu. Não, deixa lá. Deixa lá que a árvore vai crescer uma hora. Só rega. Então esse é o ponto, você confiar nas pessoas e deixar. Aí muitas vão dar certo, algumas não vão dar. E mesmo as que vão dar certo, às vezes não vão fazer o tanto que você faz, mas... Então eu tenho uma frase que é, eu amo delegar. Delega, tá tudo bem. E aí depois você vai ajustando. É verdade. Eu aprendi isso também, porque antes eu falava assim, não, mas não é desse jeito que faz. E aí eu aprendi, porque eu falei assim, se eu ficar aqui pra fazer isso aqui 100% bem feito, que na minha cabeça é o bem feito, mas às vezes pra você pode não ser. Às vezes o bem feito pra você é outra coisa. E aí quando você começa a aprender isso, fica mais leve também, né? De levar as coisas. E também tem uma mágica, às vezes vai sair melhor. Muitas vezes vai sair melhor, porque você contratou alguém melhor do que você em alguma área. Exatamente. Então, e que tem um olhar diferente, né? E que às vezes, assim, ó, você tá ali no seu lugar, né, de vice-presidente. Às vezes tem coisas que tá aqui, nesse lugar que você não ocupa, que você não tá. E aí aquela pessoa vai ter um olhar diferente que às vezes vai ficar muito melhor, né? Exatamente. Isso é muito real. E uma das coisas que eu ia te falar é, você
traz hoje, né, na sua rede social, você mostra, né, aquele dia a dia do empresário, você mostra que existe uma Carla, que é um CPF antes do CNPJ, que você treina, que é importante e tudo mais, e isso com certeza inspira muita gente. Qual que é a importância hoje de um empresário, ele mostrar para as pessoas aquilo que ele vive na vida real? Total. É uma importância extremamente válida, principalmente se o seu produto ou serviço ele é baseado em confiança. Por exemplo, se você tem um produto que pode ser vendido na internet, um e-commerce, etc., você pode mostrar mais os benefícios do produto, porém você pode mostrar aquele produto também no dia a dia, como que ele vai fazer. Mas, por exemplo, contabilidade. Contabilidade, ninguém vai entrar na internet e falar assim, gostei, contabilidade. Essa pessoa, contratei. Não tem um botão, exceto a contabilidade online, que é uma coisa extremamente mais simples. Não tem um botão de contratar contabilidade. Você precisa estabelecer confiança. E aí, então, o topo do funil de marketing de uma contabilidade é confiança. Só que se você estiver na rede social, se você mostra quem você atende, se você mostra um pouco do seu dia a dia, para mostrar que você é uma pessoa bem-sucedida, que você é uma pessoa que tem colaboradores, que tem uma estrutura, que tem uma família, que tem valores, a pessoa já vai falar, beleza, entendi. Tá, mas como que ela chegou lá? Por uma indicação. Então, por uma indicação, ela vai lá olhar você, vai namorar você, entre aspas, e vai vendo os valores daquela pessoa, fala assim, poxa, se eles são contadores bem-sucedidos, o meu contador tá ali atrás da máquina de escrever, cara, isso aqui é um contador, uma contadora também, muito bom. Ou na parte de mentorias, como que uma pessoa vai me mentorar se ela não é de alta performance? Como que uma pessoa vai me mentorar se ela não tem o resultado que eu almejo ter? Então, tudo isso mostra, só que resultado na cabeça das pessoas não é só o resultado financeiro, não é o resultado de uma empresa, é o resultado da vida toda. Então, eu quero sim ter uma empresa bem-sucedida, que me fature bem, mas também quero ter uma família feliz, um casamento legal, ou viajar, ter os meus carros, etc. Então, não é ostentar, mas é mostrar que você, por meio do seu trabalho, conquista a vida que a pessoa também quer ter ou que ela já tem, mas aí gera uma conexão, né? Uma aproximação. E isso é muito legal, porque vocês, além de mostrar o palco, vocês também mostram o bastidor. Então, assim, antes de entrar no palco, sei lá, caiu no chão, sei lá, sabe assim? É aquela vida que é a vida que acontece. Sim. E muitas vezes paralisa muita gente. Então, nossa, só aconteceu isso comigo. Não, isso acontece com todo mundo, né? Às vezes, no seu melhor dia, né? Era o dia de clássico pra você, acontece alguma coisa que não estava no seu controle e, de repente, você precisa remanejar, você precisa repensar, você precisa tomar uma atitude ali que vai mudar todo o jogo e que você não estava esperando. Tem alguma história de bastidor na sua trajetória que pouca gente conhece, mas que diz muito sobre quem a Carla é? Por exemplo, foi um momento desafiador ali, mas que a Carla falou assim, eu vou resolver isso, porque é a positividade, né? Então, vamos mudar isso, vamos fazer assim. Tem algum momento assim que você possa compartilhar com a gente? Eu acho que eu vou contar uma história que acho que é junto com o Johnny, tá? Porque a gente viveu junto, então eu não posso falar que é quem a Carla é, mas quem nós somos, acho que pode ser. No nosso evento Missão Day, que é o nosso maior evento do ano passado, a gente subestimou a nossa capacidade de influência. Porque assim, quando você faz grandes eventos, você sabe que tem uma margem de pessoas que não vão. Então, você vende os convites, enfim, e aí você tem aquela margem. E aí a gente estava contando com essa margem. Simplesmente essa margem furou, todo mundo apareceu e foi um caos. E aí, e também foi um dos nossos primeiros eventos muito grandes, né? Foi para 3.500 pessoas. Esse ano a Missão Day vai para 5.000, mas já aprendemos a lição, tá bom? Que vai ser dia 22 de novembro. Inclusive, esse evento, o Missão Day, ele é focado para os empresários levarem o time deles. Olha, então, toda a comunicação que a gente faz em palco e tudo é de motivação de time, é trazer energia para o time, porque a gente vê que muitos empresários às vezes vão nas imersões e não conseguem passar isso pro time. Então, a gente faz isso também. E aí Ou vieram seja, caravanas. pega a visão e você empresta pro colaborador. Isso.
Aí, cara, vieram caravanas, veio gente com faixa, veio assim, uma loucura. E o lugar também, acho que a gente escolheu errado, não sei, o ar-condicionado pifou, as pessoas não tinham onde sentar, foi o caos, sério, foi uma gestão de crise. E aí, nessa questão de sentar, a gente falou assim, meu, vamos jogar aberto, porque tá todo mundo, eles não estão confortáveis, né? Então a gente subiu no palco e falou, ó, gente, erramos, desculpa, a gente previu errado, o ar-condicionado, a gente sabe que tá calor, etc. Então vamos, aí tinha um palco grande, a gente, ó, o que a gente consegue fazer, vamos botar gente pra sentar no palco. Então a gente sentou um monte de gente no palco e entregou o evento de uma forma mais confortável, mas assim, mostrando pra eles que, cara, a gente erra, tamo junto nesse mesmo barco, vamos fazer o máximo que dá, mas realmente pedir desculpa, assumir a falha e continuar o show, né? Então, esse é um ponto. E junto com isso também, a gente tinha vários sócios dos nossos clubes lá, a gente juntou eles e falou assim, olha, gente, erramos, pedimos desculpa, mas nós somos um time e a gente precisa de vocês, então espalhem a mensagem dizendo, cara, tá tudo certo, bora pra cima, presta atenção, vamos entregar o evento, prestem atenção time, parem de reclamar, enfim, né? Realmente, mas eles são humanos e tá tudo certo. E aí agora a gente vai entender qual que é o processo, o que a gente errou e o que a gente vai entregar. Nesse final de semana, né, da nossa gravação aqui, a gente entregou um evento de 3.000 pessoas, foi maravilhoso, deu tudo certo. E o de novembro vai ser para 5.000 e também estamos estruturando. Então, acho que esse é um perrengue, assim, de que passou. A gente passou nesse mundo de eventos que, queira ou não queira, a gente tem só 3 anos no mundo de eventos e de mentorias da parte de educação empresarial, né? A nossa empresa vai fazer 30 anos de marca, fundada pelo nosso pai, eu e o Johnny somos os vice. E hoje somos o maior ecossistema de contabilidade do Brasil, mas na área da mentoria a gente está há 3 anos. Então, a gente ainda tem alguns steps que a gente não passou ainda. E aí, queira ou não queira, é como qualquer empresa, falhas acontecem. Exatamente. Eu acho que o que muda muito, né? Até aqui, na minha posição de sexo, o que eu falo para os clientes é: me traz o feedback. Não existe feedback negativo. Existe o feedback. O que você faz com ele é bom ou ruim. Então, como você lida também com as situações é o que muda tudo. Então, pode acontecer uma falha, porque vai acontecer em algum momento, Sim. Mas como você... Imagina, se você continua ali o show e finge que nada está acontecendo, não é muito a cara de vocês. Não né? dá. É como as pessoas... Você estava falando aqui, né? As pessoas compram o seu lifestyle, elas compram ali a sua vida, mas antes de tudo, elas compram você. Elas compram sua verdade, aquilo que você acredita, aquilo que você mostra e tudo mais, que parece que é um imã, né? De você trazer as pessoas para você, porque é quem você é de verdade. Né? E uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu sei que você fala muito para mulheres também, e acho isso muito legal, né? Porque tem ali o Johnny, tem você, e você traz muitas mulheres para esse mundo também, para mulheres que às vezes não acreditavam que elas podem ser uma vice-presidente de uma super empresa, que elas podem também ser mães e ao mesmo tempo empresárias, e que dá tudo certo. O que você gostaria de ter escutado, ou que você gostaria de falar para essas mulheres que estão começando a acreditar nelas mesmas hoje? Nossa, eu também posso. Porque eu sei que as mulheres olham pra você e falam, eu também posso. O que você gostaria de falar pra elas, assim? Confiança. O que muitas vezes falta de uma colaboradora para uma empreendedora, de uma empreendedora para uma empresária, é a confiança. Trabalha a sua confiança. A gente tem muitos traumas de infância, às vezes de relacionamentos amorosos, e isso vai minando a confiança, e para a mulher isso é muito forte. Fora que existe a maternidade aí que coloca nesse bolo, então as mulheres acabam pensando menos nelas mesmas. E tá tudo certo, é natural. Mas coloca você como você é a sua prioridade. Se você não estiver bem, você não vai cuidar de uma empresa. Se você não estiver bem, você não vai cuidar dos seus filhos, nem do seu marido, nem dos seus pais. Então, se você gosta de cuidar das coisas, primeiro você cuida de você mesma. Esse é o ponto. E aí, falando de saúde,
de bem-estar, de saúde mental, de fazer o que gosta. Acho que esse é um ponto muito importante. Depois, é a clareza. Clareza de entender, assim, pô, eu tô bem aqui, tá bom, mas onde que eu quero chegar? X, tá bom? E o que que eu preciso fazer para chegar nisso? Ah, preciso me especializar, preciso estar em ambientes, preciso abrir a minha empresa, enfim, preciso dar aquele próximo passo. E aí, não existe empreendedorismo sem coragem. Então, estabeleça sua confiança, vê o que que minou sua confiança ao longo dos anos. Pode ter sido seus pais, pode ter sido relacionamentos amorosos ou até amigas, né? A gente tem também fatores sobre isso. E dá aquele passo de coragem. É só começar. Comece e continua. Comece e continua, 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 que vai dar certo. A gente consegue, a gente é capaz, a gente é forte, poderosa, próspera. Então, Somos mulheres maravilhas. somos mulheres maravilhas. E eu, por falar em Mulher Maravilha, como que eu comecei nessa jornada da mulher mesmo, né? É, e é muito louco isso, Lari, porque a empresa é familiar desde sempre, fundada pelo meu pai, e quando me perguntavam assim, isso tem a ver com confiança também, então para inspirar as outras mulheres, me perguntavam assim, me fala uma das suas conquistas, liste 3 conquistas, suas conquistas. Aí a minha primeira era meus filhos. Depois disso, eu travava. Eu falava assim, eu não consigo falar minhas conquistas, eu consigo falar as conquistas nossas, porque nós somos uma família e a gente sempre conquistou tudo junto. E aí, fiquei com aquilo naquilo, travei e passou. E aí, uma vez, a gente nem entrou nesse mérito, mas eu sou a gestão de pessoas desde que o Será que tem 20 pessoas, né? Eu fiz marketing porque eu não gostava de contabilidade e eu me achei na gestão de pessoas. E eu criei o RH do zero e fui assim até hoje a gente chegar a 1.000 colaboradores de alta liderança. Então, eu sempre fui muito das pessoas, de dar oportunidades para as pessoas e crescer e etc. E como a empresa é minha, nunca teve. Eu tenho absolutamente clareza de que nunca teve machismo, nem nada disso dentro da minha empresa. Então, para mim, era extremamente natural. Mas aí, uma vez, um irmão de uma colaboradora foi na nossa empresa. E lá na empresa a gente tem a árvore da liderança. Uhum. A árvore da liderança é como se fosse um organograma, só que ao contrário. Nós estamos na base e os nossos líderes são os frutos e vão ramificando. Então lá tem os líderes, né? Não consegue ter todo mundo, mas tem os líderes. E aí um irmão foi na nossa empresa visitar e postou uma foto de uma líder minha falando, e aí escreveu. E ele nem me marcou, ele marcou o Será, que às vezes eu vejo, às vezes não, mas nesse momento, sem querer, né, tipo, eu vi. E ele escreve assim, que orgulho da minha irmã, da onde ela veio, sendo preta, chegar à liderança de uma das maiores contabilidades do Brasil. Naquela época nem era o maior ecossistema, de uma das maiores. Eu falei, cara... E aí, aí fez aquele retrocesso, assim, de todas as mulheres que passaram na minha empresa, que começaram de baixo, né, começaram de recepcionista. Hoje mesmo saiu um podcast meu com a minha sócia hoje, que começou como recepção ganhando R$800. Olha isso. De todas elas que eu desenvolvi por meio do meu trabalho lá dentro para chegarem as supervisoras, gerentes e sócias, e começaram desde o início. E aí eu falei, cara, eu preciso agora entendi o meu impacto. Tudo bem, outros homens também fizeram esse mesmo processo, mas para a mulher é mais doloroso, tem maternidade, tem essas coisas, muitas delas foram mães nesse processo. Tem outras caixinhas que o homem nem imagina que tem tenha. outras, aí eu falei... E aí, assim, é um lugar que o Johnny não ocupa, né? Não vai falar de mulher para mulher, ele pode inspirar mulheres, mas é uma outra parte. Falei, cara, eu preciso botar isso pra rodar. Então, foi aí que meu Instagram virou mais pra mulheres, os meus contos veio o filme da Mulher Maravilha, quem já assistiu são as minhas líderes, essas líderes que eu acendi, são as minhas líderes que gravaram comigo, todas vestidas de Mulher Maravilha, cada um com seu biotipo, seu cabelo, seu corpo, seu tudo. E aí eu fiz um lançamento com isso, mas eu trouxe isso para o mundo em relação ao quanto de impacto feminino a gente gera lá dentro do Serac também. É muito legal. Isso que você falou, eu assisto todos os stories, né? Eu vejo tudo, eu sei tudo que vocês fazem, mas dá pra ver, assim, o quanto é a preocupação que você tem.
em, tipo assim, você chega num lugar, você fala, tá todo mundo bem, tá todo mundo... Você se preocupa mesmo em estar naquele ambiente, isso é seu, né? Sabe aquele... o Joel fala muito isso, né? Pra que ter luz se você não ilumina? E você recebeu esse dom, né? Com certeza você trabalhou nessa habilidade e tudo mais, mas veio com você, né? De se preocupar, de estar ali com as pessoas, de querer que todo mundo cresça junto e realmente de talvez ver um story como esse e falar assim, nossa, isso mudou tudo, isso é muito legal. E aí ter a iniciativa de fazer um outro projeto e tudo mais, porque para muita gente olhar e falar assim, nossa, que legal, ponto. Mas você traz isso para ser algo maior, ser algo trazer visibilidade, talvez, né, para mais mulheres e tudo mais, e isso é muito Fico muito legal. feliz. Sim, eu adoro. E até por ser mulher também, né? Então eu também sei que às vezes em alguns lugares você não... já passei por outros lugares, né, em que eu via isso acontecer. E aí é louco, né? Porque acontece mesmo. Acontece. E quem fala que não existe é porque nunca passou, nunca se atentou para ver o que acontece, porque acontece. Exato. Então, às vezes, de você falar uma coisa e a pessoa não escutar, porque você é mulher, né? Então, é muito louco você imaginar isso. Então, ocupar o lugar que você ocupa e trazer essa como é que fala? Essa cabeça mesmo para as pessoas, emprestar o seu óculos, né, para as pessoas. Isso é muito legal. E você falou sobre cuidar de você em primeiro lugar. E é aquela máxima, né? Se você tá num avião e ele tá caindo, se você não bota a máscara em você primeiro, você não consegue botar de mais ninguém. E isso na vida, no dia a dia, no cuidado, é a mesma coisa, né? Exatamente. Que loucura. E se você pudesse trazer, assim, um momento da sua carreira que você falou assim, nossa, agora ficou difícil. Tem algum momento? Você sempre olha para um problema e fala assim, vamos ver qual é a solução. Eu tenho uma palavra que eu sou conhecida, tem até figurinha minha, que é calma. Porque as pessoas... eu sou calma. E eu tento passar isso para as pessoas, porque quando acontece um grande problema, fica todo mundo louco, né? Fica. E agora? E aí eu falo assim, gente, calma. Aí eu não sei o que acontece, as pessoas... Tá, vamos lá. Qual que é o problema? X, tá, beleza. O que aconteceu para esse problema acontecer? Y, tá bom. Quais são as alternativas? Aí eu não sei o que acontece. A gente começa a resolução de problemas. Então, claro que a gente já passou por muitos problemas, né? Assim, drásticos e difíceis. Um deles, assim, só a gente foi mudar um sistema. A gente tinha um sistema de contabilidade, pensa, todos os históricos dos clientes, tudo lá, tal. E eu confiei demais, também tem esse ponto, confiei demais na pessoa que estava parametrizando o sistema, tal. Fiz todas as checagens, achei que tinha feito e o meu time também. Quando a gente foi virar essa base um sistema que a gente estava há 20 anos, a gente virou a base, deu muita coisa errada. E aí, pensa que a gente processa muitas folhas de pagamento, ou seja, os colaboradores dos clientes não iam receber porque a gente tinha falhado ali num processo. Então, foi uns 2, 3 meses, acho que foi um dos piores ali da parte do Serac em relação ao time que estava caótico, os clientes que estavam caóticos, tipo... Era uma pressão muito grande, eu trabalhei de, sei lá, 24 horas, eu ia pra casa, não, 24 horas não, mas porque eu durmo, porque senão eu esgoto. Não dá. Dormir pra mim é essencial. Eu dormia lá 4 horas, pelo menos acordava e foi muito difícil, porque a pressão que me gerava, principalmente que eu era a grande responsável ali, era, cara, vou acabar com 20 anos de empresa por causa de um sistema que, né, aí você bota a culpa em você, independente se você tem outras lideranças. Não vi tal coisa, mas não, bora. E aí você trabalha, eu acho que assim, ter calma, vamos ver o que vai resolver. Nesse momento, por exemplo, eu não tinha capacidade técnica de lidar com aquele sistema, técnica. Então não ia adiantar eu sentar para fazer alguma coisa, mas eu peguei o WhatsApp da minha gerente, comecei a responder por ela, sabe? Eu fiz qualquer coisa pra... Que tava no seu controle. Foi o que dava, eu tinha que fazer e é isso. Então foi um dos momentos assim mais difíceis pra mim, dentro da operação, será que foi nesse ponto? Mas o que eu gosto de falar é, quando você tem um problema, nada como a calma. Calma de clareza, beleza, o que aconteceu, vamos resolver. Não explodir com as pessoas, não adianta nada. Não procurar culpados, também não adianta nada. Procurar culpado não adianta
porra nenhuma, porque você só deixa a pessoa mais mal e você não vai reverter ela pra fazer alguma coisa boa que ela poderia fazer. Então, assim, não, beleza, errou, tá bom, vamos, conserta. Então, ter uma calma mesmo de pensar de fora. É como se você não tivesse no problema. Você pensa de fora e organiza e dá soluções para as pessoas. Dá direcionamento para a pessoa. O grande líder, ele direciona as pessoas para fazer no caos e depois na parte boa também. Na parte boa, exatamente. E constrói tudo junto, não né? sei se eu respondi sua pergunta, É Lara. Eu isso! vou divagando aqui na Isso história. é maravilhoso e é muito bom. Sabe por quê, Cá? Porque as pessoas que estão escutando, elas não imaginam que uma empresa desse tamanho, uma Carla que inspira tanta gente, que acontece coisas erradas. E acontece, né? Eu que tô aqui acompanhando todos esses sócios, eu vejo, nossa, aconteceu isso, o outro levou um golpe, o outro fez não sei o quê. Como que isso aconteceu? E isso é muito bom, porque as pessoas olham e falam assim, não, tá tudo bem. No meu universo, eu sou a minha Carla, né? Como que eu posso trazer pra resolver os problemas? Calma. Respira. Né? Eu já vou usar isso, tá? Usa calma. Vou usar a calma. Porque se não tiver calma, realmente, né? Não resolve nada. E é muito legal ver, porque quando você vê uma pessoa que acabou de começar, que é júnior ali, acontece um problema, ela fica exatamente como você falou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não resolve o problema, porque ela tá tão preocupada que deu errado, que ela não consegue resolver, né? Exatamente. E aí, às vezes, era um problema desse tamanho. Mas aí ele se torna desse porque você não teve calma. Porque você não pensou. Pegou, entendeu? Pegou. Eu aprendo rápido. Tô aqui pra isso. O Joel até fala, né, que eu sou suricato, porque eu vejo tudo em todos os lugares. Eu fico assim. Aí ele me chama de Suri, por causa disso. Aí agora eu já peguei isso pra mim. Eu falei assim, eu tenho que ver tudo e aprender. Porque a gente pode aprender no erro. E você aprendeu lá em todos os erros que aconteceram, e eu também, e todo mundo aprende. Mas é muito mais legal quando a gente aprende pelo exemplo. Então a gente olha e fala assim, caramba, eu posso aprender também com os acertos das pessoas. E estar no ecossistema, né, traz isso pra gente. Você olha pro lado e você tem orgulho daquela pessoa que tá caminhando com você e você fala, nossa, isso aqui tá nesse segmento que não tem nada a ver comigo, mas eu também posso trazer pra minha empresa, eu também posso fazer uma árvore na minha empresa e mostrar pras pessoas quem são as pessoas que estão comigo também. Mudar a vida das pessoas, né? Legal. Então, isso é muito legal. E, trazendo pra você, quando você entrou no Class, o que fez você tomar essa decisão, assim? Porque eu sei que você já tá no educacional e tudo mais, mas quando você entrou aqui, o que você teve de visão? O Clex, pra mim, é expandir a visão, na verdade. Eu gosto muito... Uma coisa que eu gosto muito do Clex é ver diferentes negócios que você nunca imaginou que existem na vida, que as pessoas ganham dinheiro e bastante dinheiro com aquilo. Assim, cara... top, não vou fazer exatamente isso, mas o que daquela trajetória daquela pessoa eu posso trazer para minha realidade? Então, o Clex me expande a visão muito e também me tira da zona de conforto. Queira ou não queira, no início do Clex, eu não conhecia ninguém, as pessoas falavam grego, né? Porque a gente, por conta de vários segmentos diferentes, as pessoas falam coisas diferentes que aí vai pegando, que não tá na sua vida, aí vai virando uma referência pra você. Então, no começo era um sair da zona de conforto, assim mesmo, de desafiar. E hoje em dia, que já tô fazendo 2 anos de Clex, aí já tem as conexões, já tem as amizades, já tem os parceiros de negócio. Eu não preciso daquele serviço, mas eu sei quem precisa, você se conecta. Então, é um ambiente muito próspero, muito que nos eleva muito a frequência. A gente gosta de elevar a frequência, então, que nos eleva muito a frequência. Fora o efeito associativo de estar no grupo mais forte de empresários do Brasil, de mostrar, né, o nosso último evento, o nosso último encontro foi sensacional ali, o navio. Então, esse efeito associativo, de onde você tá, de estar num lugar exclusivo, faz toda a diferença, principalmente para quem tá no digital, porque aí você alia as duas coisas, né? Você mostra que você é exclusivo, vai trazer exclusividade pro seu cliente, então se você usa tudo isso a seu favor, também cria muita autoridade, com certeza. E também o Clex nos traz ainda mais o relacionamento com os fundadores, que é essencial também, além de nossos clientes, eles são nossos amigos e aí faz muita diferença na nossa vida. Exatamente. E você tem também os seus clubes e tudo mais? Sim! Pra quem é esses clubes? Conta pra gente, assim, o que você faz, pra quem que é? Porque às vezes a pessoa pode achar, é só pra contadores. Não, não é. Não.
Me conta. O primeiro fundado foi o Fire Club, que foi com ele que a gente cofundou a MLS, foi um dos 12 clubes junto ali com o Joel, Flávio e Caio, e o Johnny, né, sou eu e o Johnny, meu irmão, como os mentores principais do Fire Club. O Fire Club, ele é para empresários que querem elevar a frequência, a visão, trazer novas formas de olhar e entender os negócios de vocês, com mais marketing, com cultura organizacional disruptiva, com processos, com gestão de pessoas em si. Então, a gente fala muito sobre isso, traz grandes empresários do nosso convívio para falar, fora mentorias. O Fire Club, quando ele foi fundado, a gente tinha uma demanda reprimida de contadores, porque no educacional a gente não tinha mentoria, a gente não tinha esses clubes, mas a gente tinha imersões. Então, quando a gente lançou o Fire Club, a nossa primeira imersão foi o Missão Contador, que a gente ensinava realmente os nossos concorrentes a como se posicionarem. Até porque a gente tem um valor de autorresponsabilidade. Então, quando lá atrás a gente começou a ir em ambientes de empresários, a gente viu que os contadores eram muito mal vistos. Então, em vez da gente querer só pra gente, a gente quis mudar a nossa classe, entender que o contador é o principal parceiro estratégico de negócio de um empresário. Então, a gente lançou a Missão Contador, que eram imersões, e quando a gente lançou o clube, muitos contadores vieram para o clube. Hoje em dia, no Fire Club, uns 60% são contadores. O que é muito bom para os outros 40%, porque contador, ele equivale não só a uma empresa, como várias empresas. Então, os outros 40% de diversos segmentos, além de aprender com a gente do que a gente fez numa empresa tão tradicional a crescer tanto quanto a gente cresceu, eles têm muitas conexões, porque um contador equivale a 100, 200, 1000 empresas. E aí você pode ter parcerias com isso e tal. Então, o Fire Club foi o primeiro. O Fire Club, ele iniciou como bronze, hoje em dia ele foi subindo e virou prata. Depois do Fire Club veio o Star Club, porque aí a gente pegou um nicho de empresários, contábil ou não, que precisam mais de processos, mais de gestão de negócios, um pouco mais de técnica mesmo para crescer. Na verdade, é a maturidade empresarial, assim, eu preciso de técnica para crescer, para faturar mais. Alguém, por exemplo, que não tem time de vendas ainda, quer estruturar, então um pouco mais de estruturação. São imersões mais técnicas, mais de conhecimento mesmo, enquanto o Fire Club tem o conhecimento, mas ele é mais de experiência, de ampliar a visão. E aí veio o Star Club, que hoje está bronze na MLS. Recentemente antes do Energy, vou falar do Energy primeiro. Aí recentemente a gente fundou o Energy Club como ouro, e o Energy Club é um clube de mídia e acesso, só para convidados que já foram de alguns dos nossos clubes anteriores, para ter mais acesso a nós, mais mídia, mais algumas oportunidades que a gente só consegue colocar um grupo seleto, pro Energy Club. E a Comunidade Maravilha, que ela não é um clube dentro da MLS, mas ela está dentro da MLS porque ela é uma mentoria também educacional, é para pequenas e médias empresárias que estão naquele primeiro passo, que estão se descobrindo como empresárias ou querem sair do operacional e ir para o estratégico, não sair do operacional, porque a gente fala 100%, né? Mas ir para o operacional estratégico, querem ter um time, etc. Então, pequenas e médias empresárias e também um ambiente mais seguro para falar sobre as suas dores, o seu dia a dia, etc. Esse é para os empresários, que esse é o único que só eu lidero, os outros 3 tem eu e o Johnny como nomes ali das mentorias. Muito legal, tá vendo? Para vocês que estão escutando aqui, vocês viram que tem para todo mundo, né? Ou seja, o que você estiver buscando, você encontra aqui com a Ká. E isso é muito legal, porque você falando da Comunidade Maravilha, né? Para mulher que às vezes está começando, que está sem coragem, que está precisando daquele impulso ali, né? Para dar o próximo passo, para crescer e tudo mais. Sim. Que já tem dentro dela o que ela quer fazer, mas às vezes ela falta um pouco de tô junto com você, vamos lá e tudo mais. Da onde veio essa Mulher Maravilha para você? Veio desse dia, foi uma junção desse dia que eu falei pra você que eu vi o post do irmão da minha colaboradora, eu lembrei, eu não sei se vocês sabem, aí veio na minha memória, no Dia da Mulher tem uma figurinha, que é Feliz Dia das Mulheres, e são várias mulheres maravilhas, uma negra, uma gordinha, uma magrinha, uma de cadeira de rodas, não sei se vocês sabem. Bota na edição, editor, se der. Vamos botar. E aí eu falei assim,
achei, eu não sei. Era isso que você tava buscando. Veio, assim, É que às vezes você sabe de uma coisa... E aí é tipo, todas somos Mulheres Maravilha, Feliz Dia da Mulher. É uma figurinha que mandam no 8 de março. Aham. Aí veio, eu falei assim, eu vou virar Mulher Maravilha. É isso mesmo. É isso. Muito legal. Ainda que falem que, não, a Mulher Maravilha é estereotipada, né? Tem o outro lado. Não, porque não Mas não não era esse o somos seu propósito, era Não, outra meu coisa. propósito era que todas somos, sim, fortes, precisamos ser mesmo, e damos conta da nossa vida, por mais batalhas que a gente tem, a gente vai dar conta de tudo. Então Exato. veio daí, e aí surgiu, desse filme que eu fiz, surgiu um curso online de gestão de pessoas, que é os 5 E's da liderança, Uhum. e depois aí a gente fundou a comunidade, e aí veio como uma mentoria anual. E aí fica todo mundo dentro do mesmo lugar, né? Isso. Aprendendo uma com a outra, E é enfim. impressionante porque é o passo de coragem, às vezes a confiança não é tão alta para os tickets da MLS, mas eu já tenho várias que entraram na Comunidade Maravilha e foram pro Star, e foram pro Fire, levaram o marido entre os dois juntos no Star, no Fire. Eu tenho várias, então é o passo de coragem também. Tem ali na esteira. Tem que começar de algum Tem que lugar. começar de algum lugar, e muitas vezes é um espaço de acolhimento e não só de negócios, que faz a diferença, principalmente na vida da mulher. É verdade. E falando agora, você falou, vai ela, vai o marido, vai todo mundo. Eu sei que um pilar muito importante pra você é a família. Uhum. E filhos, e marido, e casamento que vem aí, tudo isso a gente tá acompanhando. Sim. Olhando assim pra família, tem alguma coisa que os seus filhos te ensinaram? Que você fala assim, nossa, eu uso muito isso, porque ainda bem que eu tenho a minha família e eu aprendi com eles? O que os meus filhos ensinam todos os dias é que as pessoas são totalmente diferentes, né? É a mesma criação, mas eles são totalmente diferentes. As pessoas mudam muito, e aí criança muda muito, mas fala assim, não, só criança muda muito, os adultos também mudam. E aí para você conquistar esse relacionamento diariamente, você tem que ir mudando também. Então é o olhar atento, a atenção para eles e a atenção para todas as outras. Pô, o que você tá passando hoje, o que eu posso te ajudar? O que você tá passando hoje, o que pode te ajudar? Eu acho que esse é um ponto que meus filhos me ensinam muito. E você e o Johnny, que são irmãos, Uhum. né? Construíram tudo juntos e tudo mais. Tem gente que tem empresa familiar e já fala assim, empresa familiar, né? Sabe como é? Uhum. E já traz aquele estereótipo que não é o estereótipo que vocês são na vida de vocês. É completamente diferente. Qual dica que você dá pra alguém que tá escutando a gente, que é um empresário, e tem ali uma empresa familiar e não sabe muito bem como lidar no dia a dia com as divergências? Você falou, os adultos mudam, então as pessoas mudam, os irmãos mudam, todo mundo muda. E como que é lidar com isso todos os dias? Primeiro é mudar a mentalidade. A empresa familiar é um privilégio. É um privilégio você ter os mesmos propósitos, os mesmos objetivos dentro da família e se dar bem e ter o sucesso desse relacionamento a longo prazo. Então, é um privilégio. Então, você talvez mudar essa cabeça faz muita diferença. Você extremamente... existe uma confiança muito grande que você não tem em qualquer outra pessoa que não seja da sua família. Então, realmente é um privilégio. Acho que começa por ali. Segundo ponto é que o sucesso de uma sucessão é do fundador, é do antecessor. Então, a gente sempre fala que o mais bem-sucedido nesse processo é o meu pai. Por quê? Quando você é o líder, você, de qualquer maneira, ouve as ideias, remunera estrategicamente, deixa as pessoas criarem, deixa as pessoas confiarem. Isso também com o filho. Obviamente que isso vem desde o início. Então, a gente trabalhou desde criança, a gente trabalhou adolescente, a gente entendeu o valor do dinheiro, do trabalho, do conhecimento, mas nada seria viável se ele não aceitasse. Porque existe muito ego dos pais. Não, né, por aí. Eu sempre deu certo assim, eu que fiz assim. Só que o mundo também muda, não só as pessoas, mas o mundo também muda. E as novas gerações vão trazendo essa mudança. Então, se você não... Você for o fundador e você não entender essas ideias, essas habilidades das outras pessoas, os seus filhos não vão querer. Então, esse é o ponto. Eles não vão querer e aí você não consegue perdurar essa empresa familiar.
Então, essas duas coisas, assim. Primeiro que é um privilégio a gente tá em família. Os meus pais vão nos nossos eventos, os meus filhos vão nos nossos eventos, a gente tá sempre... Os nossos cônjuges... Trabalha, faz tudo, trabalha. né? Nossa, o meu filho já é vendedor nato. Hoje em dia ele gravou um podcast com o Johnny e ele falou, ó, se eu não for jogador de futebol, eu vou ser presidente do Serac. Então tá bom. Beleza, ele já fala, ele já vende. A gente tem, por exemplo, nos nossos grandes eventos, a gente tem o nosso mascote que a gente vende. Ixi, ele faz cara de gatinho do Shrek e vende pra caramba. E ganha comissão. Ganha a hora trabalhada e ganha a comissão do que ele trabalhou. Olha então, isso. ele tem 10 anos, pra quem não acompanha. E minha filha também, só que minha filha, ela tinha a parte comercial, mas agora ela tá mais na parte marketing, etc. Um pouco mais adolescente, já vai entendendo outras coisas e tal. Então, a gente vai lidando também com a mudança das crianças e o que eles gostam de fazer, enfim, acho que... e também, se não quiserem, tá tudo bem. Mas só o fato da gente mostrar que o trabalho é importante, do tratamento com as pessoas, de se desafiar, faz muita diferença para o futuro, assim, sabe? E não ver o trabalho como aquela coisa chata, né? Ver o trabalho como uma realização de estar todo mundo junto, né? Porque hoje em dia as pessoas, vou sair para trabalhar. E aí o filho já fica em casa assim, nossa, que chato, né? Que a mãe tem que trabalhar. Isso, mas você aí volta traz reclamando do trabalho, volta estressada, aí não, tem que... Aí sim tem que separar um pouco. Senão, agora eu tô com a minha família, mudou. Exatamente. E, Ká, é um privilégio pra mim aprender com você aqui hoje. Obrigada. Já viu que eu já aprendi, né? Calma, já tô aqui, ó. Calma. Já tô esperando já uma situação pra eu botar em prática, Isso. entendeu? Que na verdade, né, se a gente não quiser o problema na nossa vida, a gente não quer a solução também. Exato. Porque a solução não adianta, ela só vem se tem um problema. Então, é isso. E a gente ganha dinheiro trazendo soluções para as pessoas. Exatamente. Então, precisamos de problemas. Exatamente. Quanto mais problema, melhor, entendeu? Exato. Que a gente cresce mais também, além do dinheiro, como pessoa. Porque se a gente não tiver o desafio, a gente vai ficar no mesmo lugar, né? Então, acho que o Class também é um lugar daquele incômodo positivo ali, de falar assim, nossa, eu achei que eu tava arrasando. E você tá, mas você pode ser melhor, cada vez melhor, você pode crescer mais e tudo mais. Total. E conhecer novas pessoas também. E isso dentro dos seus clubes também, com o Johnny, com tudo aquilo que vocês trazem, porque vocês trazem muita gente com vocês também, né? Onde vocês vão, tem um monte de gente atrás, tem um monte de gente animada. É a nossa galera, né? Exato. Tá fazendo barulho, você já sabe que é do pai. Eu já falei assim, eu não sei se eu começo o podcast assim, ou se eu já chego falando chama, entendeu? Eu não sei. Mas é muito legal ver isso, porque vocês... Mesmo que a pessoa não seja do seu clube, ela conhece o seu clube, ela conhece a energia, e vocês são puramente isso, né? Então, pra gente é um privilégio ter vocês caminhando com a gente também, porque traz essa energia boa, traz essa solução, traz essa positividade. Obrigada. Então, com certeza. Vou voltar pra casa com o coração quentinho. Com certeza. E é muito bom também a gente ouvir, porque a gente sabe que a gente trabalha todo dia, a gente faz... Eu até brinco, né? Todo dia é o dia zero. Porque se você trabalhar hoje como se fosse o primeiro dia, você dá 200% de você. Legal. Então, na minha cabeça, todo dia é assim, ó, dia zero, vamos lá, vamos começar. Porque o seu cliente, às vezes, tá num dia ruim, e o seu cliente não tem nada a ver com isso. A primeira vez que eu vi gravar o podcast, tava sem voz. Eu falei assim, o meu cliente não tem nada a ver com isso, eu vou vir sem voz e tá tudo certo, e vai dar certo, e no final deu certo. Então, é aquele dia zero todos os dias. Pra gente fechar... Muito triste, né? Todo final de podcast eu já tô chorando, porque eu não quero acabar. Mas, pra gente fechar, falando disso do dia zero, o que a Carla faz num dia ruim pra tornar ele bom, no final das contas? Porque no final ninguém tem nada a ver com isso. Como que você lida com esses dias ruins, né? Às vezes só, não é dia ruim aconteceu alguma coisa, mas você acordou, tá meio, hoje acordei meio... Não sei se existe isso pra uma pessoa tão energética, mas... Não, existe, claro que existe. Mas quando você acorda assim, você fala assim, nossa, hoje... Coloca uma música, dá uma mudada de vibe. Sobe energia. Sobe energia. Se quiser, come uma coisa gostosa, independente se tá de dieta ou não, sabe? Se mima um pouco, acho que tem um olhar carinhoso. Muitas vezes esse dia, pra mim, ele talvez ainda vai ser uma luta ali, mas uma coisa que quando eu tô zoada, quando eu tô mal, eu vou dormir. Porque aí eu acordo, parece que é outra pessoa. Exatamente. Eu durmo. Eu sei que algumas pessoas não conseguem dormir quando estão mal, mas eu vou lá e durmo.
Olha que legal. Adorei. Porque você dorme, aquilo ali passa. Você acorda diferente. Eu Já acho até que, eu não esqueceu. sei, acho que eu entro, aí o consciente esquece, o inconsciente entra com uma coisa boa, e aí você acorda melhor ou com mais clareza do que você tem que fazer. Mas, obviamente, que eu não vou dormir do meio do dia, né? Tipo, do nada. Então, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí, Mas putz, você tá acorda aquela mais sensaçãozinha, cedo. sabe? Aí eu vou lá e vou dormir. Maravilhoso. Dormir me ajuda muito. Adorei. Já vou, Não já sei vou, se já vou essa trazer. dica é aplicável. Ué, claro que é. Por exemplo, eu sou muito de falar, sou muito expansiva assim, então quando eu tô num dia que não tá tão bom assim, eu não deixo de ser assim, porque essa é a minha marca. Mas eu me recolho mais cedo, então eu vou ler um livro ao invés de ficar no celular. Por quê? Porque eu não quero aquela interação o tempo todo. Então, eu vou também me recolhendo mais cedo, entendeu? Também. E isso é maravilhoso. Mas eu gosto de dormir, assim, quando eu tô chateado com alguma coisa, eu falo assim, não quero saber, não quero mais. É tipo assim, não quero mais esse dia, mas eu sei que eu vou dormir, acordar e tá tudo bem. E Então, acorda assim, uma nova mulher. Um dia após o outro, né? Exato. Nada como um dia após o Nada como outro. um dia após o outro. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada, eu amei. Você gostou? Amei, Eu já fico assim, já quero gravar o outro pra gente falar de outros assuntos, que você tem muitos assuntos pra gente falar, né? Mas a gente vai pensar nisso. Eu amei. Onde as Muito pessoas obrigada. te encontram, porque elas querem te acompanhar, ver tudo isso que a gente falou aqui e com certeza se inspirar, conhecer os produtos de vocês também. Onde elas encontram você? Principalmente no Instagram, @soucarlamartins, tudo junto, Carla com C. Que é onde a gente mais fala. A gente replica nas outras redes, mas acho que o Instagram é o mais forte, é o que a gente mais se dedica. E aí lá tem o Serac, tem o Fire, o Star, a Comunidade Maravilha. Mas onde que eu mais apareço mesmo, dou meu sangue, é no @soucarlamartins. E é maravilhoso te acompanhar, viu? Porque obrigada. a energia de longe você passa. Pra você que assistiu também, amor, já segue lá a Carla, já acompanha tudo, assiste o podcast dela, que é muito bom, divertido, maravilhoso. E se você também gostou de estar num ambiente assim, e você quer saber mais sobre o Class Club, quer entender um pouco mais, você já sabe, aqui embaixo tem um link de aplicação para você entrar, já aplica, o vendedor vai entrar em contato com você para você entender se é o seu momento, se não é, mas você saber ter a informação é importante. Então, é importante, né? Importantíssimo, mas não perca essa oportunidade. Se você ficou até aqui nesse podcast, acho que é para você o Class Club. Exatamente, nunca é por acaso, né? Nunca é por acaso. Então, quando você tá num ambiente forte, você conhece as pessoas, é maravilhoso porque você vai sentir toda essa energia que tem aqui também. Vai estar mais próximo de pessoas que às vezes você de longe admirava e de repente você tá naquele grupo. Então é maravilhoso também. Também muito obrigada, Cá. Obrigada. Muito obrigada pela sua agenda. Eu amei muito bater esse papo com você. Conte sempre comigo. E o mais legal é ver que você é exatamente aquilo que você tá nas redes. Então o que você vai ver nas redes é a mesma coisa que a Carla aqui, na vida real, mesma pessoa. Então isso é muito legal. Obrigada. Eu tô sentindo importante saindo daqui. E é mesmo. Obrigada. Então, muito obrigada. Nos vemos no próximo podcast.